estar diante de Ti. Na tua presença, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, que nos deixa, que nos envolve, que transforma a nossa vida. Muito obrigado. Graças te damos por essa noite. Graças te damos por esse culto. Nós viemos aqui para te louvar, para te adorar, para ouvir a sua voz, para ter comunhão com o teu espírito, com o teu coração. Obrigado por ser cheio do teu espírito nessa noite, cheios de tua palavra, cheios de fé, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te damos graças. Te damos graças. Sim, Senhor. Te damos graças. No maravilhoso nome de Jesus. De Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Amém. Muito obrigado, irmãos. Obrigado. Vamos podem sentar. Glória a Deus. Que bênção, que honra, que privilégio poder estar aqui com os irmãos. Muito obrigado, pastor Paulo, pela oportunidade, essa grande oportunidade, essa grande honra, o Senhor poder conceder essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Amém? Muito obrigado mesmo. Então, está aqui um brasileiro paraibano falando o sotaque paraibanês para compartilhar a palavra de Deus hoje com vocês. Amém? Então, para mim é uma grande honra compartilhar a palavra com o coração dos irmãos. Glória a Deus por isso. Queridos, cada vez que nós nos reunimos, a palavra de Deus diz que um tem salmo, um tem doutrina, outro tem línguas, outra interpretação, profecia, enfim. Isso é um culto de crente. Amém? 1 Coríntios, capítulo 14, assim como o irmão Reagan nos ensina, né, em seus livros, em sua palavra, isso é um culto de crente. Amém? O culto de crente é assim. O Espírito Santo movendo-se em cada um deles, através de cada um deles, através daquele que está proferindo a palavra, aquele que está louvando e adorando com um instrumento, enfim, desde a recepção, alguém que está movido pelo Espírito, dá um aperto de mão, um abraço, fala uma palavra e as nossas vidas são edificadas e transformadas. Amém? Glória a Deus. E hoje à noite, o que o Senhor tem colocado no meu coração, quero fazer como o Paulo disse, entregar de graça o que eu recebi de graça. Amém? Compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E nada mais é do que sobre fé. Amém? Fé na palavra de Deus. Fé naquilo que Deus fala e falou. Amém? Você ama a sua palavra? A palavra de Deus? Amém? Ela é tudo que nós temos da parte de Deus, que através dela podemos conhecer a Deus, podemos ouvir a Deus, podemos obedecer a Deus, podemos servir a Deus. Amém? Você ama a sua palavra? Há uma canção muito famosa, pelo menos no Brasil, né? E cantamos lá no departamento infantil. Né? As tias aqui do departamento infantil talvez a conheçam, né? Diz assim: esta é a minha Bíblia, a palavra de Deus. Diz como Deus me ama, diz como Deus me fez, esta é a Bíblia, a palavra de Deus. Que verdade maravilhosa é nós semearmos, plantarmos na vida das nossas crianças. Esta é a Bíblia, palavra de Deus. Não é uma palavra de homens, não é uma palavra inventada ou pensada, escrita por homens. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus, fala-nos que ela foi inspirada, ela foi soprada, ela foi falada pelo próprio Deus, que inspirou pelo seu Espírito homens que puderam escrever a sua palavra. A palavra de Deus, ela foi falada para ser escrita. E ela foi escrita para ser falada. Amém? E o que mais nós temos que fazer como filhos de Deus é termos essa palavra implantada em nossos corações.
É termos essa palavra arraigada, alicerçada, muito bem fundamentada em nossos corações. Porque tudo quanto nós iremos ter, receber e ouvir de Deus será através dessa palavra. Toda e qualquer palavra, profecia, mensagem, se não estiver de acordo com esta palavra, podemos lançar fora. Tudo que ouvirmos, tudo que falarmos, precisa estar em linha com esta palavra. Então você começa a ver e entender a importância da palavra de Deus, a importância do conhecimento do que Deus diz em sua palavra. Estarmos fundamentados, alicerçados, estarmos firmemente colocados nos nossos pés, nos nossos corações, porque tudo que podemos receber de Deus será através da sua palavra. Amém? Como vem a fé? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a pregação de Cristo. Então, quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós compreendermos e entendermos a respeito da palavra de Deus, da vontade de Deus, mais fé, certeza, caminharemos nessa terra. Porque o que é fé? Vamos ver o que é fé? Né? Se nós estamos aqui dizendo que o que nós precisamos ter é a palavra de Deus, vamos entender o que é fé. Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Capítulo muito conhecido por todos nós. Fé. Mas, Jadailton, falar sobre fé? Sim, eu lembro demais, o pastor Bud sempre dizia isso, né? Ele ia, subia e a grande maioria das mensagens deles era sobre fé. Você pode acompanhar pelo YouTube aí, o que tem nossas redes sociais, nosso app, enfim. E ele dizia, você pode estar pensando, esse pastor vai pregar sobre fé de novo? Aí ele dizia, sim, vou pregar sobre fé de novo. Até quando você estiver andando plenamente em fé. Amém? Até quando vê você andando plenamente em fé, você prega sobre fé. Então, queridos, o que mais devemos guardar em nosso coração é essa fé na palavra de Deus. Né? E olha o que a Bíblia diz, a palavra de Deus fala a respeito da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Lembro como hoje, que eu entrei na escola bíblica. A escola bíblica, lá em Campina Grande, começou, ela não tinha o nome de Rema. Nós não éramos os representantes do Rema no Brasil. Nós tínhamos a escola bíblica, e a escola bíblica chamava-se Escola de Treinamento, né? Verbo da Vida. Então, já faz um tempinho, né? E quando eu entrei naquele curso para aprender a respeito mais de Deus, eu ouvi pastor Bud ensinando a nossa primeira matéria, que foi Fundamentos da Fé. E ele fez essa pergunta. Eu vou fazer a mesma pergunta para vocês, depois de todos esses anos. Ele disse, você precisa de fé para crer que existe um púlpito aqui? Sabe? Por quê? Fé não é isto. A natureza da fé não é isto. Fé não crê naquilo que se vê. Fé, se acredita, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, aquilo que você está esperando em Deus, aquilo que você está acreditando em Deus, que ainda não manifestou-se, que ainda não ocorreu, que ainda você não tem a prova material, isso não significa que ela não existe em Deus. Porque o que Deus já nos deu, o que Deus já nos abençoou, o que Deus já proporcionou para mim e para você, elas são realidades espirituais que se tornarão verdades
naturais ou materiais se manifestarão através da nossa fé. De crermos naquilo que ele falou. E crermos naquilo que ele já disse. Então, fé é a certeza das coisas que se... E a convicção de fatos que não se veem. A Bíblia continua seguindo, vai lá para o verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Capítulo 11 de Hebreus, verso 6. De fato, sem fé, sem crer naquilo que você não está vendo, sem ter a certeza daquilo que você espera, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E aí você encontra nesse capítulo inúmeros testemunhos de pessoas, de homens e mulheres que alcançaram um testemunho glorioso pela fé. O que é fé? Fé é ter a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus e agirmos em cima dela ou diante do que ela diz, como se de fato ela é a palavra de Deus. Amém? Porque ela é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é a autoridade final a respeito de todas as coisas. A Bíblia, ela é o padrão, ela é aquela régua, aquela onde você vai querer saber com exatidão o que Deus diz a respeito de cada coisa, você precisa passar por esta palavra. Ela é a que determina o padrão de todas as coisas. É por isso que ela é tão importante, o nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus. Por isso que é tão importante termos essa palavra dentro de nós. Lembra? A palavra de Deus foi falada para ser escrita, e ela foi escrita para ser falada. E para que essa palavra da fé seja falada, como diz, abra comigo lá, em Marcos, capítulo 11, por favor. Marcos, capítulo 11. Um texto muito conhecido também por todos nós. A palavra de Deus diz, Marcos, capítulo 11. A partir do verso 22. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 22. A palavra de Deus diz assim: ao que Jesus disse, tende fé em Deus. Nós sabemos aqui o contexto, que Jesus foi para uma figueira, viu nela, tinha folhas, mas chegou lá não tinha fruto. E ele falou àquela figueira. Ele disse algo. Passado tempo, eles retornaram e os discípulos olharam e disseram: mestre, a figueira que você amaldiçoou secou. Aí ele vai e diz aqui. E ainda bota um detalhe aqui, né? Desde as raízes. Então Pedro, lembrando, falou: mestre, a figueira que amaldiçoou já secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. E aí ele complementa explicando: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Veja só. Se eu creio com o meu coração, e eu falo a palavra de Deus, tudo que eu disser, assim será feito. Não é porque é meramente a minha palavra, mas é porque a minha palavra, ela está em concordância com a palavra de Deus, que tem o poder de Deus, e que, ao passo que eu falo as mesmas palavras de Deus, crendo em meu coração, há o poder de Deus liberado para fazer a vontade de Deus. Entende? Então, a minha autoridade, ou a minha fé, ela está operante, ou ela será operante, ela será eficaz, cumprirá aquilo que eu estou crendo, quando a minha fé estiver na palavra de Deus. Não pode estar na circunstância, não pode estar no monte, não pode estar na dificuldade, não pode estar na necessidade.
Eu não posso estar movido pelo que eu estou vendo, eu não posso estar movido pelo que eu estou sentindo. Eu tenho que estar movido pela fé, e que é fé, crendo que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus e que ela é altamente suficiente, capaz, poderosa para fazer aquilo que ela foi designada. Então, o segredo de nós vivermos essa vida de fé é enchermos os nossos corações com a palavra de Deus e a tal ponto que quando circunstâncias se levantarem diante de nós, quando montes se levantarem diante de nós, quando dificuldades se levantarem diante de nós, o que nós iremos falar? A palavra de Deus. O que está escrito. O que foi dito. O que foi falado por Deus. E se nós olharmos, nós formos lá para Gênesis, por favor, vá lá para Gênesis, novamente. Eu falava aos alunos da escola, nós temos aqui alunos aqui, tanto estavam na escola, e conhecendo alguns postos, aí. Se nós formos olhar para a Bíblia e nós compreendermos os primeiros capítulos de Gênesis, nós entenderemos todo o restante da Bíblia. Compreenderemos todo o restante da Bíblia. Se nós olharmos aqui em Gênesis capítulo 1, nós iremos ver diversos versículos quando Deus estava criando o mundo, criando todas as coisas. Como foi que Deus criou? Pela palavra. Você for olhar aqui, diz que, no verso 3, disse Deus, haja luz. Verso 6, e disse Deus. Verso 9, disse também Deus. Verso 11, e disse. Verso 14, e disse também Deus. E assim se segue toda a criação. Disse Deus. Deus falou. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A autoridade máxima, irmão, a respeito de todas as coisas da nossa vida, deste mundo, desta vida e da vida vindoura, está na palavra de Deus. Então, eu quero trazer realmente para você a importância da sua fé na palavra dele. Não necessariamente na palavra minha, do pregador, que está aqui pregando, porque talvez algum pregador aí possa estar pregando algo contrário a esta palavra. Por isso que eu disse, todas as coisas devem ser julgadas por essa palavra. Por isso a importância pessoal, individual, de eu e você conhecermos esta palavra, para que creiamos em tudo quanto Deus já proporcionou, abençoou. E essa fé, nessa palavra, possa fazer com que tenhamos, possuamos, recebamos tudo que daquilo de Deus já foi dispensado, já foi abençoado. Sabe uma coisa? Deus não está guardando nada ou escondendo nada de nós. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Ele já providenciou. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que antevê. Ele, antes daquilo acontecer, Ele já providenciou, Ele já provisionou tudo quanto nós precisamos. E então, essa fé na palavra de Deus, essa fé que Deus disse, no que Deus falou, que a nossa fé vai funcionar. Não vai funcionar nos nossos pensamentos, nos nossos achômetros, naquilo que a gente acha que, como pode ser, o que será. Não, ela vai funcionar segundo o que Deus disse em sua palavra. Por isso que se faz necessário demais você apropriar-se das promessas de Deus, encher seu coração das promessas de Deus, para que a fé que vem através da palavra de Deus alcance seu coração, o meu coração, e assim como Jesus fez, lá em Marcos 11, 23, volta para Marcos 11, 23, por favor. Marcos 11, 23 diz, assim como Jesus, diante daquela figueira, ele falou e veio a existir, veio a acontecer, assim também nós. Não é a confissão ou palavra de fé, ou a confissão de fé,
não é meramente uma confissão positiva. Ela é uma confissão positiva, porque Deus sempre vai trazer algo bom e verdadeiro. E de bem. Mas como falar só algo positivo, necessariamente, isso não é a palavra da fé, nem a palavra de Deus. O que é a palavra da fé? A palavra de Deus é você falar as palavras de Deus, crendo que são de Deus, cheio de certeza em seu coração, proferidas pela sua boca, isso vai acontecer. Então, pense, vou dizer aqui, esse lenço, mova-se. Não vai acontecer. Nunca jamais. Mas quando eu falo o que Deus diz a respeito daquela situação, porque o poder está na palavra de Deus, e eu falo, eu a libero, o poder de Deus está exatamente nisso. Porque a fé que opera aqui, ela vai operar a lei da fé. Como a fé funciona? Por esta lei. Assim como existe a lei da gravidade. Se eu soltar aqui, esse lenço, ele vai cair. A lei da gravidade está sempre operando. Semelhantemente, a lei da fé. Ela está sempre em operação. Como? Crendo com o coração e confessando com a sua boca. Não tem como não falhar. Agora, é preciso, como Jesus disse, não duvidando em seu coração. Eu não posso ficar pensando, mas será que vai acontecer mesmo? Será que é verdade? Será que é mesmo vontade de Deus? Será que Deus disse isso? Então, a falta do conhecimento, segundo o irmão Rega nos ensina, que a falta do conhecimento é o primeiro inimigo para a fé. Porque a falta do conhecimento da palavra de Deus vai trazer dúvidas a respeito da vontade de Deus. E nós não podemos ter dúvidas da vontade de Deus. Nós não podemos ter dúvida da palavra de Deus. Um grande homem de Deus na história, chamado Apóstolo da Fé, o Wigglesworth, ele disse que se você não pode parar de duvidar, duvide de suas dúvidas, mas nunca duvide da palavra de Deus. Se nós não podemos parar de duvidar, duvide do que você está duvidando, mas nunca duvide da palavra de Deus, porque aquilo que Deus falou, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, pois ele prometeu, ele fará. Sabe aquela palavra de Deus? Ela não volta atrás. Ela permanece. Ela cumpre aquilo que foi designado. Então, o que estamos falando hoje? Falando sobre a fé que vem de Deus, a fé de Deus como ela opera, a fé nessa palavra de Deus. Não é na minha palavra, não é na palavra do homem, ou numa palavra positiva. Não. Mas é na fé, na palavra de Deus, no que Deus disse, no que Ele já falou. E para isso, termos essa fé, essa certeza completa, sem duvidar, precisamos conhecê-la. E é por isso que é tão importante estudarmos a palavra de Deus. Por isso que é tão importante lermos a palavra de Deus. Termos comunhão com a sua palavra. Sabe? Quando nós temos comunhão com esta palavra, nós estamos tendo comunhão com o Senhor. Amém? Estamos tendo comunhão com o próprio Deus. Porque foi de dentro dele que essa palavra foi inspirada, foi falada. E ela é tudo quanto Deus quer que nós tenhamos e consigamos, através dessa palavra, conhecê-lo, amá-lo e desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nossas vidas. Então, por mais que eu diga fundamental seja, e quando eu falo fundamental, que eu falava também na escola, nós não construímos uma casa e depois tiramos os fundamentos. Os fundamentos, eles permanecem sempre, porque os fundamentos é o que mantém a casa em pé. Os fundamentos é o que mantém a estrutura em pé. A fé em Deus é algo fundamental. Fé na palavra de Deus é algo fundamental para a vida do cristão. Porque sem fé, como a Bíblia própria disse aqui, é impossível agradarmos a Deus. Então não tem como nós
agradarmos a Deus sem termos a certeza que a Bíblia é a sua palavra e que a sua palavra é a verdade. Então, diante de nós aparece uma circunstância, é a vontade de Deus saúde, cura? Podemos até perguntar, questionar, quando nós não sabemos. É a vontade de Deus curar? Vamos olhar na palavra. Olhamos para a palavra e a Bíblia diz, abre comigo lá em Atos 10, 38. Atos 10, 38. 10. Diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Atos capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual mandou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando nós olhamos para a palavra, a revelação de Deus, ela ilumina os nossos olhos, ilumina os nossos corações, ela retira toda e qualquer dúvida a respeito da vontade de Deus. O que o diabo ele está permanentemente fazendo é trazendo ou lançando dúvidas a respeito do que Deus disse. Sempre e sempre. Se você olhar, desde Gênesis, quando ele estava tentando o homem, ou no caso a mulher, abra lá comigo, a Eva, olha o que o diabo disse assim. Em Gênesis capítulo 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo lançou dúvidas a respeito da palavra de Deus, do que Deus havia dito. Ele disse, Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Mas o que foi que Deus disse a respeito disso? Olha, Gênesis, capítulo 2. Deixa eu olhar aqui. Onde está que Deus falou a respeito da árvore? 17, isso daí. Isso, 16 em diante. Olha só. E o Senhor lhes deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. O que foi que Deus disse? Certamente morrerás. O que foi que o diabo disse? Não. É certo que não morrereis. O diabo sempre lançará dúvidas a respeito da palavra de Deus. O diabo sempre lançará ideias contrárias. Ele pode até usar parte da palavra como ele fez com Jesus lá na tentação. Ele pode até dizer, olha, não está escrito que a seus anjos dará ordem a seu respeito? Então faz isso. Lança tudo aqui de cima. Ele pode até maquiar, burlar, disfarçar, envolver o pacote dele com parte da mensagem de Deus. Mas nunca será completamente a palavra de Deus. Por isso a importância de conhecermos a palavra, de crermos nessa palavra, como realmente ela está escrita. Se Deus disse, está feito e ponto final. Se Deus disse não toquem no pecado, não toquem no pecado. Se Deus disse não faça isso, não faça isso. Porque o resultado terá e não será bom. E a gente viu o resultado quando o homem pecou e o homem se afastou de Deus de forma drástica, lamentável, onde tudo, a partir daquela desobediência do homem,
redundou em uma multiplicação do pecado e destruição da humanidade, da criação toda de Deus. Então, fé na palavra de Deus, ela que vai te fazer você ser obediente. Lá naquela hora da tentação, lá naquela hora, onde você vai estar diante. Pratico ou não o que Deus disse? Faço ou não o que Deus disse? A fé na palavra é a certeza que ela é a verdade e que ela vai se cumprir do jeito que ela está escrita. É que vamos decidir, não, eu fico com o que Deus disse. Fazer como Jesus disse. Está escrito. Como iremos vencer o inimigo, a tentação, vivermos uma vida pela fé aqui, dizendo o que Deus disse em sua palavra. Está escrito. Mas para sabermos, dizermos o que está escrito, precisamos conhecer o que está escrito. E falarmos o que está escrito. A palavra de Deus foi falada para ser escrita. A palavra de Deus foi escrita para ser falada. E não adianta lutar com o diabo, porque ele é muito ardiloso. Ele é mais velho do que a gente. Então, ele sabe, muito astucioso. A nossa arma contra o diabo é a palavra de Deus. A nossa arma contra o diabo é repetir, ou falar, ou fazer aquilo que Deus diz em sua palavra. Amém? Não tem como ganharmos do diabo com argumentos. Não, vou ser mais lógico do que ele. Não tem como. É dizer o que Jesus disse. Fazer como Jesus fez. Está escrito. A palavra de Deus diz isso. É falar a palavra. Ah, Jadete, mas eu estou pensando forte na palavra. Eu tenho um versículo completamente memorizado. Eu tenho um versículo dentro do meu coração. Eu sei o que está escrito. Mas eu não consigo falar. A fé vai ficar inoperante. Porque a lei da fé diz que precisa crer com o coração e falar com a boca. Quando a fé vai entrar em operação, o poder que há na palavra de Deus vai entrar em operação. Quando eu creio no meu coração e falo com a minha boca. Deus disse, haja. Deus disse, faça. Deus disse. Essa mesma lei que operou e que opera em Deus, Deus disse e veio a existir, é a mesma lei que opera e que Jesus nos revelou. Você crê na palavra de Deus e você fala a palavra de Deus, crendo no seu coração e vai acontecer. Por quê? Porque é meramente a minha palavra? Não, porque é a palavra de Deus. E eu estou em concordância com a palavra de Deus, falando ela a respeito daquilo que é a vontade de Deus. Estão compreendendo? Então, por isso que a importância na fé, na palavra de Deus, é algo fundamental. Você vai olhar lá em Hebreus capítulo 6, onde fala das doutrinas básicas elementares de Cristo, diz lá, fé em Deus. Elementar mas é fundamental. E esses fundamentos não deixam de existir. Eles não podem ser retirados. Porque em todo o tempo, podemos passar os próximos 10 anos, os próximos 20 anos, os próximos 30 anos, se Jesus não voltar, você vai ter a necessidade de estar sendo reavivado no seu coração para a fé em Deus, a fé na sua palavra. Porque o diabo vai estar sempre querendo minar, tentar e roubar a nossa fé na palavra de Deus. Sempre dizendo, não, paz, não é assim. Você acha que é isso mesmo? Não, olha, maquiando a palavra. Levando ou falando a palavra pela metade. Por isso que a revelação de Deus, que é a sua palavra, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é tudo. Não vai existir uma outra palavra, não vai existir uma outra revelação, não vai existir outra Bíblia, não vai existir nada mais além daquilo que Deus já revelou para nós, que é a sua palavra. Então, por isso a importância de estarmos aqui, em cultos como esse, aprendendo a respeito da palavra de Deus, aprendendo a respeito de como Deus fala, como Deus age, como Deus faz, e vivermos a essa altura. Ah, Jadete, mas eu já falei e eu ainda não vi se manifestar. Olha,
Sabe que nesse processo existem, posso dizer, 2 estágios. Confissão para a fé e confissão de fé. Os 2 estágios. Sabe, eu estou falando, eu creio, eu tenho falado a palavra, mas eu ainda não vi manifestando. Olha, posso te dizer que você está nesse primeiro estágio, confessando para a fé. Como é? Você está se tornando persuadido daquilo que você crê e daquilo que você fala. Porque a confissão de fé é quando você já está plenamente convicto, não duvidando em seu coração, crente em seu coração, e você fala sem duvidar. Então, para eu chegar nesse estágio, Jadeu, onde eu posso falar sem duvidar, e a minha fé irá operar eficazmente, eu preciso passar nesse primeiro estágio, que é confissão para a fé. Eu preciso estar lá ouvindo a palavra, lendo a palavra, e eu falando para mim mesmo. Eu falando dentro daquela circunstância. Ouça a palavra que Deus diz. E à medida que eu estou falando a palavra, eu mesmo estou me ouvindo. A fé está chegando ao meu coração. E mais convicção crescendo, mais certeza do que Deus disse é a verdade. E aquilo vai transformando o meu falar, o meu pensar e o meu agir. Porque não é só falar a palavra de Deus e, ao passar ali na porta, diante de uma circunstância, não praticar. Não agir conforme. Não agir da forma correspondente à palavra. Porque a fé requer obras. Se eu creio, eu preciso agir como eu creio. Eu preciso falar como eu creio. Eu preciso pensar como eu creio. A minha mente, ela é, posso dizer, absorvida pela palavra. A minha mente, ela é transformada pela palavra. Meus pensamentos são transformados pela palavra. E eu passo agora a pensar e a falar e a agir conforme Deus diz a sua palavra. E assim eu sou transformado e vou sendo, vamos dizer assim, cada dia mais formado e forjado na pessoa que Deus quer que eu seja. Então, fé na palavra de Deus, ela é algo fundamental, algo essencial, e é aquilo que vai nos levar para o resto das nossas vidas. Porque para agradar a Deus é preciso viver uma vida de fé no que Deus disse. Peraí, o que Deus disse a respeito disso é o que vai permanecer. Não é meramente a minha palavra, não é meramente aquilo que eu acho, como a gente diz lá em Campina Grande, o meu achômetro. Não é o que você acha. Não, mas eu acho. Deus disse isso aqui, está escrito também. Não, mas eu acho. Não, não é o que eu acho, não é o que você acha. É o que Deus disse. É o que vale. É o que vai permanecer. Amém? Então, como vem a fé? Pelo ouvir a palavra de Deus. Como essa fé funciona? Essa lei da fé funciona? Funciona crendo com o coração, falando com a minha boca. Agora, eu preciso estar convicto, em nada duvidando, porque senão eu vou ser como a onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Ora estou crendo, ora Deus vai fazer, ora Deus não vai fazer, ora é a vontade de Deus, ora não é a vontade de Deus. Não, isso não vai funcionar. É a vontade de Deus ou não é a vontade? É a vontade de Deus. Então permaneço firme até as últimas consequências, em obediência. E eu certamente, a última consequência, a palavra final é de Deus. A palavra final é de Deus. Então, fé a palavra de Deus vai fazer com que você viva, haja, pense e cada dia mais se transforme na pessoa que Deus quer que você seja. Alguém pode olhar para você e dizer, puxa, essa pessoa é de fé. Por quê? Ela vive de tal forma que a palavra de Deus é a maior realidade para a vida dela. Não o que o mundo diz, não o que as circunstâncias dizem, não o que os outros dizem, seus próximos, seus familiares e vizinhos, não. Não o que o jornal diz, não o que a TV diz, mas o que Deus diz a meu respeito. Porque a minha fé na palavra de Deus é que vai ter os resultados de Deus. Amém? Então, fé na sua palavra é o que nós precisamos ter a cada dia em nossas vidas. Essa é a palavra de Deus que Ele compartilhou no meu coração para trazer aos irmãos essa noite.
muito importante, irmão. Porque se eu não creio no que Deus diz em sua palavra, não tem como eu receber o que Ele tem da sua parte para mim. Por exemplo, como eu já falei aqui, citei, a respeito de cura. E nessa hora mesmo eu quero orar por alguém. Porventura você tem alguma necessidade no seu corpo físico. Você passando por alguma situação, talvez, porventura, na sua vida. Queremos orar por você. Por quê? Porque nós cremos na palavra. E a palavra de Deus diz que se nós orássemos e impuséssemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Precisamos crer e agir. E agora é a hora que a fé opera. Por causa de mim? Não. Por causa dele, da sua palavra. A obediência à palavra. A obediência é quando nós... A Bíblia diz que quando nós damos, quando nós semeamos, a gente colhe. Aí a gente está dentro da necessidade e a gente tem um valor. A gente tem um valor no nosso bolso, na nossa bolsa, e a gente pensa, eu dou ou não dou? Se eu der, aquela conta ali, aquela dívida ali, como eu vou pagar? Mas aí você tem no seu coração o desejo de dar. A Bíblia diz que cada um dê segundo propôs no seu coração. E a Bíblia diz que se eu dou a Deus para a obra dele, a Bíblia me garante que ele me dá muito mais. Podemos plantar a semente com essa expectativa. Amém? Não uma troca com Deus, mas a gente sabe que quando nós damos para Deus, nós recebemos muito mais. Aí fica a dúvida. Eu dou ou não dou? Como a fé opera agora? O que a palavra de Deus diz? Aí eu acho segundo a palavra. Posso não sair com R$1 no bolso, mas eu saio com a promessa de Deus que Ele vai cumprir. E é aí que a fé opera. E de uma forma simplesmente milagrosa, poderíamos citar diversas maneiras aqui, Deus supre a nossa necessidade. Chega alguém, dá para você, chega uma promoção, um aumento, simplesmente aquele produto talvez que você estava querendo comprar, chega, você ganha, simplesmente alguém chega para você e diz, olha, meu coração dá isso para você, pronto. E eu vou te dizer, é sempre mais do que aquilo que você precisava. Amém. Então, é assim que a fé opera. No momento de decisão, você diz, eu dou? Rapaz, eu só tenho essa nota aqui. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que melhor dar do que receber. A Bíblia diz que se eu plantar, eu vou colher. Eu dou. E milagrosamente Deus faz abundar em minha vida. Eu sou abençoado, eu sou suprido. Estou passando essa dificuldade. Mas parece loucura impor as mãos sobre as pessoas e acreditar que elas vão ser curadas. Foi Jesus que disse. A fé opera segundo a palavra de Deus. Então, se tem nessa noite, você tem alguma necessidade, seu corpo físico ou não, você tem algum motivo de oração, eu quero orar por você. Abençoar a sua vida pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Alguém? Hã? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Mantém a necessidade do seu corpo físico. Sim, do seu saúde. A irmã tem alguma necessidade do seu corpo físico? Vamos orar. Irmão, tem alguma necessidade do seu corpo físico? Sim, uma dor na lombar, nós temos sofrido faz um tempo esse professor de educação física, sim, desconforto. Sim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que a Bíblia diz a respeito da saúde que Deus
nos garante, que Deus nos concede. A Bíblia diz, lembra, como aqui falamos, a fé é na palavra de Deus. Não é no pregador, não é no homem, não é em nenhuma outra coisa, no que Deus disse. A Bíblia diz que Jesus foi ao madeiro, à cruz, e à medida que ele foi ao madeiro, à cruz, ele levou sobre si, ele pagou o preço pelos nossos pecados, por dores e enfermidades. Ele já pagou. Ele já trouxe a solução, a resolução. E se nós crermos nesse sacrifício, crermos no que Deus diz em sua palavra, que ele já levou sobre si no madeiro, ele já foi amaldiçoado para que nós não sejamos amaldiçoados. A nossa fé nisso opera o que Deus já disse em sua palavra, que é o quê? Que tenhamos vida, saúde, paz, vida abundante e tudo mais. Então levanta as tuas mãos, por favor. E com a fé em seu coração, na palavra de Deus, no que Deus disse, nas suas promessas. E agora a fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam. O que você está esperando? A solução dessa situação, dessa questão. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção, não é a dúvida, é a convicção daquilo que você crê. Amém? Então vamos orar. E vamos impor nossas mãos crendo, segundo o que a palavra de Deus diz. Pai, muito obrigado por sua palavra. Ela é fiel e verdadeira. E Pai, nós nos lançamos sobre a sua palavra, acreditando que ela é suficientemente capaz de fazer em nós e para nós tudo aquilo que o Senhor já falou. E nós nos submetemos à sua palavra. O Senhor disse em sua palavra que se nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Nós impomos nossas mãos sobre esses irmãos. E nós repreendemos em nome de Jesus toda e qualquer dor, doença, enfermidade. Nós dizemos, cesse agora no nome de Jesus. Seja livre, curado, liberto no nome de Jesus. No nome de Jesus. Falamos com você. Cesse, saia do corpo dele no nome de Jesus. Seja completamente restaurado no nome de Jesus. Nós impomos nossas mãos, Pai, sobre o corpo da minha irmã e nós oramos agora. Liberamos poder teu. Concordamos com a sua vontade, concordamos com a sua palavra. Dizemos, enfermidade, cesse agora, desapareça, seque agora no nome de Jesus. Desde as suas raízes. Em o nome de Jesus. Seja livre, liberta em o nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tua vida, saúde e paz que você já providenciou na cruz do Calvário. Nós impomos nossas mãos sobre ela, Pai. E acreditando que o seu poder agora está em operação na vida dela, trazendo vida, saúde e paz. Restauração completa de todos os órgãos, de todas as partes possivelmente afetadas. Declaramos agora, restaurada no poder do nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Receba a cura no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Te damos graças. Te damos graças. Te damos graças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, por tua vontade, cumprindo-se em nós, em nossas vidas, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Se tem alguém que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu não conheço você, mas se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e você acredita que Jesus veio, viveu no nosso meio, morreu e ressuscitou para a nossa salvação e justificação. Se você acredita, você precisa tomar um passo. Você já acredita em seu coração, mas segundo aqui como nós falamos, que a fé ela opera crer no coração e falar com a sua boca. A salvação, ela irá ser efetuada, manifestada na sua vida a partir do momento que você, através de uma oração, você
confesse, você declare, você fale aquilo que você crê a Deus e a salvação operará em sua vida. Se você está aqui e você nunca declarou Jesus, olha, Jesus, eu creio no meu coração, você é o Senhor, você morreu e ressuscitou para a minha justificação e salvação, você quer fazer isso nessa noite, por favor, vem aqui. Quero ter o privilégio, a honra de estar orando juntamente com você. E a Bíblia diz que é um milagre tão grande, mas tão grande que acontece. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. Não é um ajeitado, uma melhoria. Não. É um novo nascimento pelo Espírito Santo de Deus. Não sei, todos aqui são crentes? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas você também, crente, cristão em Jesus Cristo, você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo. Você acredita que isso é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, que Deus já enviou o seu Espírito, e você ainda não foi batizado no Espírito Santo, essa bênção é para você. Amém? Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, você vem aqui, nós iremos orar por você. Segundo a palavra diz, e a Bíblia diz que nós que cremos, o Espírito Santo já foi dado para nós. Só precisamos agora receber o Espírito. Paulo, vai lá e pergunta aos Gálatas, recebeste o Espírito Santo como crentes? O batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação. Você foi salvo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te capacitar para você ser uma testemunha eficaz do poder de Deus, do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus. Alguém aqui deseja ser cheio do Espírito Santo? Todos cheios? Eu vou ficar lá na porta, só passa quem fala em línguas, viu? Porque a Bíblia diz que essa é a evidência bíblica e inicial, e quando lá em Pentecostes o Espírito Santo veio e encheu a casa, diz que todos foram cheios do Espírito e passaram a falar em línguas. Amém? Vamos ficar lá na porta esperando cada um passar, irmão, fala em línguas. Brincadeira, mas isso é tão especial, irmãos. Isso não pode ser desperdiçado tudo como comum. Porque o Espírito Santo é o enviado da parte do Senhor para que nós sejamos cheios dele e vivamos uma vida plenamente no poder do Espírito. Então não torne isso comum. Isso é muito precioso, muito valioso. Amém? Espero que tenha sido edificado, abençoado e que a partir que você sair dessa porta, você saia com a certeza de que você precisa cada dia mais estar com o seu coração alimentado da palavra, crendo na palavra, cheio de fé em Deus, cheio de fé na sua palavra. Amém? Pastor, muito obrigado. Aleluia, aleluia, aleluia. Pónganse de pie, hermano, pónganse de pie, por favor. Aleluia. Obrigado. Aleluya, aleluya. La presencia de Dios está en el lugar. Aunque muchas veces nosotros nos sintamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obrigado. Dios, de parte de Dios, que tiene un brazo de Dios.
Racatarabacê. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, aleluya, tu palabra que nos renueva, que nos fortalece, que nos hace vivir cosas extraordinarias, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu unción en este lugar. Oh, aleluya, gracias te damos por todo lo que se viene. Gracias te damos por todo lo que se viene. Porque se vienen cosas extraordinarias. Se vienen tiempos de grandes milagros, de grandes señales, de grandes prodigios, de grandes maravillas. Yo no sé qué has estado esperando, qué es lo que estás esperando, qué es lo que estás orando en este tiempo. Pero quiero decirte que por la fe ya está hecho. Amén. Por la fe ya está hecho. Amén. Está hecho. Usted necesita celebrar antes de ver lo natural. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Usted cree eso? Amén. Usted puede dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ven, hermano, haciendo. Aleluya. ¿Fueron bendecidos? Amén. Amén. Gracias. Yandeito por la ministración de la palabra. Es la primera vez que él está aquí en la frontera. Ya estuvo en Asunción para algunas veces, pero aquí en la frontera es la primera vez. A lo que le sorprendió nuestro clima. Aleluya. Solamente acá en la frontera, ¿verdad? Así como le estuvieron presentando, él es director general de la Escuela de Misiones. Amén. Amén. Nosotros tenemos la escuela Rema, tenemos la escuela de ministros. También tenemos una escuela que es la escuela de misiones que está en nuestra sede en Camina Grande. Así que si usted quiere hacer misiones, si usted piensa ir a otro país, a otra nación, ¿verdad? Usted tiene que hablar con él. Amén. Amén. Así que esta es la oportunidad. Solamente que tiene que ir a quedarse un año allá en Camina Grande para estudiar, para hacer este curso. Amén. Pero ciertamente él fue de mucha bendición en estos días que estuvo acá. Ahora este fin de semana estuvo dando clases a los alumnos de la escuela de ministros y estuvo hablando acerca de lo que es la misión. La misión no es solamente ir a otra nación. Tal vez usted pueda decir, yo no soy misionero, no tengo ese llamado. Yo quiero decirte, así como los alumnos aprendieron este fin de semana, la misión es algo establecido por Dios, está en el corazón de Dios y cada uno de nosotros somos misioneros. Amén. Amén. Usted tiene un legado, usted tiene una responsabilidad. Amén. Tal vez usted no va a viajar a otras naciones, pero quiero decirle que usted puede hacer misión estando aquí en su ciudad. Lo que en esta mañana estuvieron haciendo algunos hermanos a hacer misión, llevando la palabra, llevando las buenas nuevas. Amén. Y ya lo que me impactó en su clase, recorriendo ahí, asistiendo, escuchando un poco, fue lo que dijo, que la misión de Dios fue establecida ya allí en Génesis 3:15. Y luego la iglesia fue establecida para cumplir la misión. Existe una misión en el corazón de Dios, es el rescate de las almas. Amén. Amén. Y usted y yo somos parte de eso. Amén. Y como cristianos nosotros necesitamos estar conscientes de eso. Nosotros fuimos llamados para ganar almas, para rescatar almas. La misión está por encima de la iglesia. La iglesia fue establecida para cumplir la misión. Amén. Amén. Usted puede decir conmigo, yo soy parte de algo grande. Amén. Estamos en los últimos tiempos donde realmente nosotros vamos a ver muchas almas rindiéndose al Señor. Pero para que esas almas se rindan al Señor, ellas necesitan creer. Amén. Y para que ellas crean, ¿qué ellas necesitan hacer? Oír. Amén. Y para que ellas oigan, para que ellas puedan oír, ¿qué hace falta? Que se les predique. Y para que se les predique, decir conmigo, yo tengo que ir. Yo tengo que ir. Entonces usted y yo somos parte de eso. Así que quiero animarme en este tiempo, quiero inspirarme en este tiempo. Hay cosas grandes de parte de Dios en este tiempo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Así que muchísimas gracias por la palabra. Amén. Amén. ¿Fueron bendecidos? Amén.
Gloria a Dios. Y quiero, antes de indicar unos libros, quiero mostrar para la interacción social. Nosotros, como ya saben, estamos en la construcción ya de nuestro salón. Si Dani puede mostrar ahí la foto de cómo era antes, ¿verdad? Nuestro local donde estamos realizando la acción social. Tenemos algunas fotitas ahí. Ese era el lugar donde nosotros estábamos ayudando, estábamos apoyando con nuestra acción social a niños que están allí. Como ustedes pueden ver, era un lugar bien escaso, pero había una señora allí que estaba haciendo de todo corazón lo que estaba haciendo, y hasta que nosotros llegamos ahí con la palabra de fe, amén, y ministrando la palabra, vimos la receptividad de la gente allí, la necesidad de la gente, y desde ahí nosotros empezamos a apoyar ese lugar. Y así es como nosotros vamos a dejar ese lugar en el nombre de Jesús. Nosotros creemos, así va a quedar ese lugar allí. Amén. ¿Usted cree eso? Amén. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Nosotros estamos llevando no solamente alimento, no solamente corte de cabello, no solamente juegos para las criaturas, no solamente ropa que ellas necesitan, sino también estamos llevando la palabra, porque la palabra tiene poder para transformar. Tal vez lo que ellos necesitan físicamente le va a suplir lo que ellos necesitan hoy. Pero si nosotros le damos la palabra tiene el poder de transformar su vida y de llevarle a ellos a vivir una vida de cambio. Amén. Entonces así nosotros queremos dejar ese lugar. ¿Y cómo ya estamos, Dani? Hoy me estuvieron reportando las imágenes de cómo está. Fíjense cómo ya estamos. Aleluya, Jesús. Lo que es ahora y cómo Dios. va a quedar. Y eso gracias, hermano, a tu apoyo, gracias a tu colaboración. Gracias a hermanos de afuera que aún no son de la iglesia, están ayudando, están apoyando para que esto sea una realidad. Amén. Y prontamente nosotros como iglesia vamos a dar en ese lugar para inaugurar ese salón. Y vamos a hacer una fiesta en ese lugar. Amén. Y ustedes y yo somos parte de eso. Y quiero decir que este es el comienzo de cosas grandiosas que Dios va a hacer. Aleluya. Es una siembra que nosotros estamos haciendo. Jesús. Como ya dije, este lugar no es nuestro, pero nosotros estamos apoyando. Y eso nació primeramente en el corazón de Dios, que nosotros pudiéramos sembrar ese salón, establecer ese salón allí para los niños, para la población de aquel lugar, para que ellos puedan tener un lugar digno donde ellos puedan alimentarse, donde ellos puedan recibir la palabra, donde ellos puedan acudir en ese lugar. Amén. Pero el día de mañana nosotros como ministerio Verbo de Vida, nosotros vamos a tener nuestro propio comedor de niños, nuestro restaurante donde nosotros vamos a estar apoyando a los niños, a las personas necesitadas. Amén. Eso es uno de los proyectos que nosotros tenemos. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Nosotros estamos sembrando en ese lugar. Y así como el pastor habló, nuestra siembra va a traer grandes cosechas para esta ciudad y para nuestras vidas. Amén. Aleluya. Así que si usted, hermano, quiere apoyar, nosotros terminamos la semana y llegamos hasta ese punto donde ustedes vieron allí. Falta ahora los techos. Según me dijo el hermano Jorge, aquí el hermano Jorge y la hermana Nelly, si pueden ponerse de pie, por favor. Ellos son los que están llevando adelante este proyecto. Nos están Aleluya, Jesús. Recorriendo junto a los empresarios, para los comerciantes. Entonces, si usted quiere apoyar y quiere ser parte de esta obra, usted puede hablar con ellos. Amén. Él me está diciendo que se terminó los recursos, ¿verdad? Hasta allí, pero estamos creyendo, estamos orando y estamos llamando a la existencia, hermano, porque Aleluya, Jesús. Palabra de fe, amén, que manifiesta milagros. Y hasta aquí nosotros hemos visto milagros de parte de Dios, y ciertamente el que empezó la buena obra va a perfeccionar. Amén. Entonces, yo sé que los recursos están llegando. Yo no sé cómo, no me pregunte cómo, pero yo sé que va a llegar. Amén. Del norte, sur, este y oeste, en el nombre poderoso de Jesús. Porque la obra no es mía, no es nuestra. La obra es de Dios. Amén. Y Él va a suplir todo. Amén. Entonces, esta es una oportunidad para que usted pueda ser parte de algo que Dios está haciendo en esta tierra. Amén. Para terminar, quiero indicarle estos dos libros. Fe siempre creciendo, un libro extraordinario, ¿verdad? De Steve Wigglesworth, que habla acerca de cómo andar en salud e integridad divina, cómo ministrar la unción de Dios, cómo vencer el poder del maligno y varios otros temas que te van a ayudar a seguir creciendo en fe. Y después tenemos este de Kenneth Hagin, que es fe para remover las montañas. Amén. Entonces, hermanos, quiero inspirarte a que usted pueda leer, a que usted pueda meditar en la palabra, porque así como sabemos
la boca habla de lo que está lleno el Corazón. amén. ¿Sabe? Versículo para meditar en estos días. En Isaías 1:19 dice: si quisieres, ustedes quieren. Amén. Todos nosotros queremos. Pero hay un segundo paso, dice: si quisieres y oyeres, comeréis que El mejor. alguna cosa. No. Comeréis lo mejor de esta vida. Amén. La palabra dice: si quisieres y oyeres. ¿Por qué? Porque la fe viene como Por el oír. por oír. Amén. Y Dios me estuvo ministrando sobre eso y me dice: ¿sabe cómo entró la maldición, el pecado en la humanidad? Por medio del oír. Pero el oír equivocadamente. Porque dice la palabra de Dios que Satanás le estaba hablando. La serpiente le estaba hablando a la mujer y a la mujer al hombre. Entonces la maldición entró por medio del oír, pero el oír equivocado. No dieron más oído a lo que Dios le había hablado, sino a lo que la serpiente le había hablado. Entonces el punto es: ¿qué estás oyendo? ¿Qué estamos oyendo en este tiempo? Estamos viendo lo que nos está diciendo las circunstancias, los problemas, las situaciones, o lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Aleluya, Entonces, Jesús. que usted pueda meditar en la palabra, pueda creer en la palabra, pueda leer libros que van a edificar su fe, porque eso es lo que usted va a crecer en su corazón. Usted va a hablar y usted va a vivir eso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por este día. En el nombre de Jesús, vamos a declarar en el nombre de Jesús esta semana, una semana de grandes victorias, de grandes bendiciones, de puertas abiertas. Amén. Yo no sé qué usted está esperando, qué usted está orando, pero la palabra de Dios dice que Él es poderoso. Amén. Digo, Él es poderoso